Bom dia, Brasil! Bom dia, família! Canção nova chegando até você, sorrindo para a vida nesse dia 23 de dezembro de 2025, essa semana tão linda, tão especial, onde nós vamos celebrar juntos o nascimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que bom chegar até sua casa, que bom chegar até o seu ambiente de trabalho. Louvado seja Deus por sua vida. Sei que tem muita gente aí corrida, né? As festas de final de ano, muita gente que chega no final de ano cansado também, alguns até desanimados, mas lembre-se, é na nossa fraqueza que Deus se faz forte. Entrega hoje o seu cansaço, entrega hoje aí as suas fraquezas, as suas misérias a Jesus, para que Deus se faça forte hoje na nossa vida. Hoje é terça-feira, como você vê, uma manhã linda de sol aqui em Cachoeira Paulista. Hoje promete calor aqui, graças a Deus, no Vale do Paraíba. Mas quero acolher você de todo o Brasil que nos acompanha pela TV Canção Nova. Você que nos acompanha agora pelo YouTube. Que bom que você está ligadinho conosco. Dá um bom dia aí nos comentários. Bom dia para você que está nos acompanhando na reprise. Ou boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que você está aí ligado conosco. E é claro, bom dia para toda a rede Canção Nova de rádio, nossos queridos ouvintes pelo Brasil inteiro na sintonia, de norte a sul, de leste a oeste. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja agora. E diante das agitações de final de ano, vai pedindo mesmo a Nossa Senhora, ela que meditava todas as coisas no seu coração, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine agora no seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu desejo a paz de Jesus para você. Diante de tudo que você precisa resolver no dia de hoje, diante de tudo que você precisa hoje tomar uma decisão, peça mesmo a Nossa Senhora, a Rainha da Paz, que interceda por você, que passe à frente agora das suas necessidades mais urgentes. Queremos entregar a você que está agora nos acompanhando num hospital, né, suas intenções, ou você que está acompanhando agora alguém enfermo. Nós estamos unidos a você, meu irmão, minha irmã, na sua realidade, naquilo que você vive hoje. E a bancada está linda nessa manhã. Eu tenho a alegria de receber uma das vozes mais ungidas, abençoadas desse Brasil. Com certeza você vai ficar muito feliz com a presença dela. Adriana Arides, bom dia. Bom dia, Patrícia. Que alegria estar aqui mais uma vez. Bom dia, Márcio. Bom dia, tudo bem com você? Tudo ótimo. Saudade, viu? Voltamos, né? Férias, dá pra gente muito estar bem, aqui, muito graças bem. a Deus. Bom dia, Sapinho. Uma alegria estar aqui sorrindo para a vida com vocês. E nesse momento tão especial que nós vivemos, né? O nosso coração que se prepara, né? Esse tempo de advento que nós vivemos agora, o último domingo do advento, com o coração na expectativa. A gente fica em contagem regressiva, né, para esse momento. Então é uma semana muito abençoada, uma semana muito especial para nós. E é uma alegria estar aqui sorrindo para a vida com você. Que bom, bem-vinda. Sapo, bom dia. Tudo azul? Dia. Tudo azul, sempre, sempre. Opa, eu adoro azul, azul claro, azul escuro, Lindo. azul. Eu adoro azul. Isso aí, bom dia a todos. Ô, Márcio, hoje nós temos que ficar quieto, viu? Hoje nós vamos ficar calado, porque tem uma cantora aqui, tá bom? De verdade, né? Canta bem, Bom dia, Marcos Mendes. Não que os outros não Não, sejam. não é isso, não é Não que isso os aí. outros não sejam, mas a Adriana canta muito, né? E não só canta com unção, que faz muita verdade, diferença. Ela sabe que já há muito tempo eu sou uma pessoa que a acompanha e que gosto muito do trabalho dela, porque não é simplesmente um trabalho. É aquilo que na Sagrada Escritura se chama ministério. É um serviço em favor do Evangelho. Então, eu fiquei muito feliz. A Patrícia estava aqui falando, estou feliz de você estar aqui. E eu aqui dentro de mim assim, eu também. Obrigada. O Brasil inteiro está feliz. Pois é. Agora, quem quiser dar presente para o sapo já sabe a cor, né? Acabou de dizer aqui, a cor que ele mais gosta. Qualquer tipo de azul é comigo mesmo. Que lindo. Entendeu? Então, para o nosso dia ficar ainda mais azul, Deus abençoe cada um que está conosco agora. Amém. Gente, vocês não têm ideia de como está bonita aqui Cachoeira Paulista. Verdade. Que lindo que está esse dia. Aliás, os últimos dias têm sido muito bonitos, muito, muito bonitos. Um dia iluminado, ventilado, um céu azul,
um sol maravilhoso brilhando lá fora, e Deus quer acender a sua luz em nossa alma. Por isso, aqui no Sorrindo para a Vida não pode faltar a palavra de Deus. E se você quiser, pode anotar também. Salmo 118, versículos do 1 ao 14, já coloque aí na sua Bíblia, já marque, porque daqui a pouquinho nós estamos voltando a esse salmo, né? Na Bíblia, a tradução da CNBB é o Salmo 118, na Bíblia Ave Maria, Salmo 117. Se você tiver uma tradução diferente, precisa ver, mas ou é um ou é outro, tá certo? Bíblia, tradução da CNBB, Salmo 118, versículos do 1 ao 14. Que bom, Márcio. Todo mundo já pegando a palavra de Deus aí, já abrindo, já a gente vai meditar juntos essa passagem, tá bom? Mas ela está em clima natalino, gente. Maria Renata, bom dia. Bom dia, tudo Bom bem, dia. minha gente? Tudo bem, e você? Vocês já falaram que estão ótimos, eu estou bem, estou bem. Que bom. Se não tiver, fica. Com certeza. Olha lá aquele pardalzinho. Olha que coisa linda do Ah, sinal. todo dia ele quer vir aqui Olha, participar do é Sorrindo um para a pardal Vida. mesmo que chama, Tudo né? azul mesmo, né? Olha Aí, lá. vô, não deu tempo de pegar. Mas é em tudo, né? Nós damos graças a Deus, né? Ontem eu disse que eu estava muito feliz e não tinha um motivo assim extraordinário, e hoje eu continuo muito feliz, porque na verdade existe um motivo extraordinário, né? Nós estamos vivos, nós estamos respirando, isso é muito bom. Deus abençoe você. Estou feliz também da Adriana estar aqui. Sou fã de carteirinha, desde os anos 90. Você fala, não, Rê? Não tem problema. É para dizer que há muito tempo, né? Que Deus abençoe, viu? Nos anos 90, há muito tempo? Ué, Quando era nos anos 90, já tinha muito tempo. E ela, tá ficando ruim o negócio pra você, Adriana. Não, Agora a Adriana era bebezinha. Não, ela era adolescente. você sabe que eu ainda não consegui entender o seu comentário. Porque de 90 pra cá tem muito tempo, mas antes de 90 já tinha muito tempo. Ah, verdade. É que a gente, né? Enfim, é isso aí. Que bom, gente. A gente está feliz porque também é Natal, né? É Natal. Estamos aí com o coração na expectativa. Claro, Jesus está no meio de nós e é esse Jesus que nós anunciamos, gente. Eu acredito que isso é o grande motivo da nossa alegria, da nossa alegria. Nós anunciamos uma pessoa que nós experimentamos o seu amor, nós experimentamos no nosso dia a dia a sua presença. Nós não o vemos fisicamente, mas nós o vemos e o sentimos pela fé, né? E esse ver é tão real, nós vemos, né, pela nossa fé, através dos acontecimentos, através de um pardal que pousa ali na planta, através de um café que chega para a gente, através de um sorriso, através das dores, dos sofrimentos que nos visitam, porque em tudo Deus está junto conosco. Então, essa é a alegria, né, de ter esse encontro pessoal com Jesus, que nós experimentamos a cada dia, e queremos que você também faça essa experiência conosco, a cada dia, mesmo você que já tem uma caminhada, né? Porque esse encontro, ele precisa ser diário, todos os dias, ao acordar, né? Assim como nós nos encontramos com as pessoas, com o filho, você que é casada com seu esposo, com a sua esposa, né? Nós temos essa graça de nos encontrar com Jesus, porque Ele é uma pessoa, tá bom? Que Deus abençoe, bem-vindo aqui na nossa bancada. Você se faz concretamente presente, participando através das nossas redes sociais, Sorrindo para a Vida, CN, é o nosso Instagram. Vai lá, deixa o seu comentário. Se você quiser fazer o seu pedido de oração, algo que você possa abrir para todo mundo, coloca lá o seu testemunho. Nós vamos, com muito carinho, acolher. E também aqui no nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, para você também partilhar o seu testemunho. Se você não quiser ser identificado, logo lá em cima coloque, não me identifique, tá bom? Para a gente saber aqui. E aí, Patrícia, é o seguinte, muita gente mandando, graças a Deus, comprovantes da sua contribuição para o projeto da Em Almas. Eles atenderam o nosso pedido, né? Estão Graças atendendo. a Deus. Ó, eu quero mandar um abraço para a Eliane Ramalho, mandou aqui o título, o tema do e-mail dela, Rumo à Fé.
É isso aí. Obrigado pela sua doação, minha querida. Também o Paulo Célio Rocha mandou também a sua doação com muito amor e carinho. Ele diz aqui, a Romilda Moura mandando o comprovante, a Denise Carino, Lene Lopes, Eliane Nunes. Tem muita gente, tá? Tem aqui a Fátima Cavalcante, tem aqui a Mauricéia, enfim. Tudo isso para dizer que um pouquinho de cada um. Tem doação aqui de R$50, de R$20, de R$500. É assim, né? Cada um dando o pouquinho que pode e de coração, nós vamos chegar ao 100% da evangelização nesse mês de dezembro. E aí já fica a dica, para não dizer o apelo, né? Porque não é só uma dica, é um pedido, é um apelo, porque nós só evangelizamos junto com você, com a sua oração e com a sua contribuição. Hoje é dia 23 de dezembro, eu sei que está todo mundo na correria, as donas de casa que eu diga, hoje antes de vir para cá, eu já tirei o meu frangão lá do freezer, eu falei assim, eu tenho que descongelar isso hoje para temperar, para pegar o tempero amanhã assar, a cabeça da gente está a mil, Sim. né? Mas não se esqueça da evangelização com a Canção Nova. Para isso, pegue agora o seu celular, já entra no aplicativo do seu banco. É fácil, né, Patrícia? Sim. Entra aí no seu banco, vai lá na área Pix, né? Põe a chave pix.doação@cançãonova.com e envie para nós o valor que você puder. E Maria Renata, desculpa te interromper, mas eu acabei de receber a informação lá do nosso financeiro. Nós temos, Márcio, né, meus irmãos, a nossa base de sócios adulto hoje é 330 mil, mais ou menos, né? E faltam aí, aquele valor de ontem, 35%, é mais de 8 milhões de reais que falta para a gente conseguir. Aí a nossa querida Deusirene, ela fez o cálculo para cada sócio evangelizador, se você ajudar, além da contribuição mensal normal que você já faz, com R$ 24,79, se todos contribuírem, nós fechamos no 100%. É bom a gente saber essa base, não é verdade? E lembre aí que tem o QR Code aí na sua tela e você pode fazer agora, você que pode fazer essa contribuição de R$ 24,79, né? A gente pode arredondar, não é, para 25, porque vão ter sócios que não vão estar ouvindo agora o que a gente está falando. Sim. Então, contribua por aqueles que também não contribuem. Além da contribuição que você já faz, se você puder fazer essa contribuição no valor de R$ 25, pelo Pix, aí pelo QR Code, né, Maria Renata e Márcio? Nós vamos pouquinho mais no boleto extra, não é? Isso, porque lá é R$ 20, né? Lá no boleto extra está apontado os R$ 20. Talvez você esteja ensaiando para fazer a sua colaboração e ajudar ali por meio do boleto extra também, não é? O apontamento é R$ 20, mas se você, em vez de 20, faz essa ajuda chegar com 25, você já ajudou nesse direcionamento que foi dado aqui. Porque nessa altura a gente precisa mesmo fazer contas, gente. Repartir entre nós aqui essas responsabilidades que estão aí pela frente, o desafio de conseguir o 100%, porque não é simplesmente o 100% para pagar despesas, para fechar dívidas. É o 100% que nós alcançamos para dar continuidade ao Evangelho, a Santa Missa que todos os dias é transmitida para tantas pessoas que não têm uma igreja perto e não podem ir. É você manter no ar aquela palavra que vai aconselhar e colocar no rumo a vida que se perdeu, a pessoa que não sabe o que fazer e que não tem nem recursos humanos, nem recursos financeiros para poder buscar alguém, pagar um profissional que o oriente nesse momento desesperador da vida. Sabe, tem muita gente que vive só e que a Canção Nova é a companhia que dá colo, que enxuga as lágrimas, sabe, que dá perspectiva de vida, é apoio em meio a aflições insuportáveis. Porque nós ontem ouvimos aí um testemunho de uma pessoa que por 4 vezes havia tentado suicídio. Mas Deus entrou na vida da pessoa também através da Canção Nova. E a gente sabe que por trás de um testemunho que é lido, existem milhares semelhantes, quase iguais, que não são lidos. E por vezes são
milhões de situações parecidas e que estão sem a luz de Deus, não é? Podendo terminar da maneira a pior maneira possível. Então, quando você ajuda a Canção Nova a se manter no ar, é o encontro de todas essas necessidades que você também está indo. Por isso que nós chamamos você de sócio evangelizador. Porque na evangelização, por um chamado de Deus, você se associou à obra Canção Nova. Você está ligado, você está vinculado. Você é um participante, não é só pelo dinheiro que você oferece para manter, mas pelas orações que você faz por esta obra, pela divulgação que você faz quando indica para alguém, diz, olha, assista, vai fazer bem para você, mas também materialmente, porque a Canção Nova não existiria desse modo que ele existe e não chegaria tão longe como ela chega se faltasse a sua ajuda e de tantos que estão nos acompanhando neste momento. Então, vale muito a pena aí você aceitar esse convite que a Patrícia aí aperfeiçoou aí para nós, de nós que ainda não ajudamos, além da ajuda que a gente costuma oferecer, fazer o esforço por esses R$25 a mais. E quem já ajudou, fazer as contas e se perguntar, eu posso ajudar a Canção Nova com esses R$25 a mais? E Deus, que é o dono desta obra, que é o seu Criador, a quem a Canção Nova pertence, Ele não se deixa vencer em generosidade. Você pode ter certeza que a resposta vem rápido e vem multiplicada. Não é? Vamos ajudar a Canção Nova nesse dia de hoje? Podemos pedir até para deixar o QR Code, né, durante o programa por favor, todo, isso não é aí. verdade? Para quem for se sentindo tocado, convencido, ajudar, se associar à Canção Nova. O Padre Jonas dizia isso, se associa a mim na missão de salvar almas para Deus. E já vamos para o testemunho, mas eu quero trazer para você que quer vir participar da missa de Natal aqui, na Canção Nova, no Santuário do Pai das Misericórdias. Nós vamos celebrar, né, o nascimento de Jesus aqui nas Santas Missas, amanhã, dia 24. A Missa do Galo será às 20 horas, tá bom? Às 8 da noite. E no dia 25, Missa do Natal do Senhor, às 7 da manhã, meio-dia, 4 da tarde e 18h30, tá bom? Vou repetir, 7 da manhã, meio-dia, 4 da tarde e 18h30. Lembrando que Natal feliz é Natal com Cristo, né, Verdade. Maria Renata? É isso mesmo. Bom, quero trazer aqui rapidinho a participação da Eliane aqui no nosso Instagram, dizendo assim, bom dia, bancada linda, programa abençoado, fortalece minha fé nos momentos de fraqueza. Acompanho o programa Sorrindo para a Vida desde o primeiro, quando era o Eto. Canção Nova é bom demais, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada, Eliane. Tá vendo? Fortalece a fé, né? E aqui no nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, você também pode partilhar o seu testemunho, tá bom? Vamos agradecer, vamos publicar as obras do Senhor, né? Para que mais pessoas sejam fortalecidas na fé e glorifiquem ao Senhor. Quem partilha com a gente é a Monique Couto. Ela conta para a gente assim: bom dia, bancada maravilhosa, vim deixar meu testemunho. Meu nome é Monique, sou de São Paulo, da cidade de Santo André. Conheci a Canção Nova através do padre Adriano Zandoná. Iniciei vendo suas homilias na época da pandemia e desde então não parei mais. Voltei a frequentar a igreja, fui conhecendo os programas da Canção Nova, dentre eles o Sorrindo para a Vida. Me tornei sócia e, graças a Deus, até hoje, Ele nos sustenta. Neste ano de 2025 não foi muito fácil. Logo no início do ano, descobrimos que minha sobrinha de 17 anos estava com um tumor no ovário. Ficamos muito aflitos e a cada mês que passava, o tumor crescia cada vez mais e ela ficava muito ruim, sem comer, só vomitando, perdeu 8 quilos durante o ano. Foram meses de angústia. Além de tudo isso, fui demitida do trabalho ao qual estava há 10 anos. Fiquei sem chão, mas Deus não me abandonou. Os dias foram passando, iniciei a quaresma de São Miguel com o padre Adriano Zandoná
e continuei com os meus pedidos de oração, sempre perseverando nas orações. E durante o ano consegui que minha sobrinha participasse do encontro de jovens na paróquia perto de casa. Ela resistiu muito, mas foi, e desde então tudo mudou. Ela foi liberta de todo espírito maligno, ela parou de vomitar, ela voltou a se alimentar, ela começou a realizar os exames, passar em médicos, até que ela começou a frequentar a missa, todos os eventos da igreja e, pela graça de Deus, conseguiu realizar a cirurgia, que foi no mês passado. E neste sábado, dia 20 de dezembro, conseguimos ir aí na Canção Nova pela primeira vez dela. Eu não imaginava que ia acontecer tudo isso, pois o que pedi a Deus foi menos, e Ele fez muito além do que eu esperava. Minha sobrinha sem o tumor, recuperada, convertida e indo na Canção Nova foi uma bênção. E tudo isso no final do ano de 2025. Deus sempre nos fortalece e nos surpreende. A viagem não foi fácil. Tivemos muitos livramentos na estrada, na ida e na volta. Foram 3 horas de ida, 3 de volta. E a cada segundo, Deus sempre nos abençoando. Eu creio que Deus irá fazer mais um milagre na minha vida, abrindo uma porta de emprego, que possamos ser perseverantes nas orações. E é claro que ela termina, como a gente sabe, né, que a grande família Canção Nova sempre fala com a gente. Como que ela fala? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada, Monique. Deus abençoe. Nós percebemos, né, minha gente querida, que esse mundo, para o ser humano, ele não se resume ao natural. Há sempre um sobrenatural que nos envolve. E essa questão da libertação é muito séria, porque todos os dias, sem exceção, nós travamos um combate espiritual. E há uns papados atrás, se eu não me engano, é São João 23, mas se eu não me engano, tá? Ele pedia que nós clamássemos a intercessão de São Miguel Arcanjo, São João 23. Ele mandava que nós clamássemos a intercessão de São Miguel Arcanjo. Então, não é à toa que tantas vezes a gente vem aqui com a camiseta, mas não é só a estampa. Você pode ver que ali está a oração. E São João 23, ele mandou publicar o exorcismo, para que as pessoas pudessem fazê-lo de modo particular, privado, nas suas casas, orarem a oração do exorcismo. Mas, Márcio, não é o bispo, não é o padre que tem que fazer esta oração de modo público, ministrando em outras pessoas? Sim, mas foi recomendado que eu possa fazer por mim, orar aquela oração, porque o combate espiritual, meus irmãos, ele é gigantesco, ele é muito grande. E tem horas que você vê um movimento, muitas vezes pessoas boas, envolvidas cegamente em coisas ruins, e você olha e diz, eu não entendo, como é que pode, como é que não vem? Porque é uma luta, e a tentação é muito grande, o assédio é muito grande. Então, diante do testemunho, eu quero fazer essa indicação aqui para você. Eu tenho dito para você que nós vamos ter uma quaresma diferente em 2026, e vamos, viu? E vamos. Aqui na página 39, no capítulo 5, tem um capítulo chamado Cura nossos vícios e corrige os nossos desvios. Repito, cura os nossos vícios e corrige os nossos desvios. Só uma coisinha, mas muito importante para você ouvir e saber. Curar-se das feridas passadas, reinventar-se, né? São nomes que a gente vai dando, ou as pessoas vão dando a mudanças de vida, né? Permitir-se um novo começo, porque está chegando o final do ano. Então, curar-se das feridas passadas, reinventar-se, permitir-se um novo começo, são muitas as maneiras de dizer. Mas, independentemente de como queiram chamar, nada disso vai passar de uma fantasia se essa transformação for tentada sem Deus. Sem Deus, é só fantasia, varada na água, tá certo?
Sem o Espírito Santo, as curas serão sempre frágeis. Existe? Sim, mas não tem profundidade. Serão sempre frágeis, superficiais ou só aparentes. Esse reinventar-se será apenas uma desesperadora repetição do qual a pessoa já era. É tentar dar uma roupagem nova para aquilo que é velho, antigo, não muda. E o tal recomeço nada mais que um engano. No fim, restará apenas desilusão e vazio, porque sem Deus, esse renascer nunca será verdadeiro. Não importa o quanto alguém queira mudar a própria vida, não existe criatura alguma que sozinha tenha o poder para realizar essa façanha. É impossível aos homens, ainda que alguns se esforcem. E por fim, Jesus, por causa do combate espiritual, Jesus chama Satanás de mentiroso, de assassino, porque ele mente desde o início. E existe um segredo mortal que Satanás esconde de suas vítimas com unhas e dentes. Ele esconde até que a pessoa esteja arruinada. Mas depois que ela se arruinou, aos que já estão perdidos, ele faz questão de revelar para aumentar a sua dor. Segredo esse que se traduz bem nesta frase. Como é que a gente poderia traduzir essa ação de Satanás? Como se ele estivesse dizendo: com cores de felicidade eu pinto as portas do inferno. As portas do inferno são pintadas com cores de felicidade. E muita gente cai nessa. O inimigo fez da mentira a sua estratégia e a sua missão. Ele existe para enganar. Ele faz com que pareça bom o que é mal. Ele faz ter em conta de pouca coisa, de coisa inofensiva, o que na verdade é grave e levará ao desespero e à completa ruína. Ainda nos dias de hoje, ele continua repetindo as mesmas palavras que ele repetiu aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ele esconde as consequências do pecado aos que ele seduz, dizendo: não, vós não morrereis. Não foi o que ele disse a Eva? Vós não morrereis. E faz isso justamente porque ele sabe que o resultado será precisamente a destruição e a morte de quem ele enganou. Portanto, quem quer bastar-se a si mesmo, cairá em todas as suas armadilhas. Nós precisamos da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda de Deus. E se aqui isso chamou a sua atenção, eu estou lhe dizendo, prepare-se para o que nós vamos viver nessa quaresma. Será profunda, profunda. E o nosso roteiro espiritual, o nosso itinerário espiritual da quaresma oficial da Canção Nova, será esse livro, Na Presença do Deus Vivo é o nome dele. Na Presença do Deus Vivo. Então, se você não tem o seu, tenha-o. Não espere chegar a quaresma para começar a ler. Eu não esperaria, não é? Já vai adiantando o assunto. E também é importante você saber. Márcio, e quando a gente adquire esses livros, o que você ganha com isso? Eu ganho a alegria de saber que você está se aprofundando na palavra de Deus e que ele será um bem para você. Mas dinheiro eu não ganho. Todo o valor que você investe na compra ajuda a Canção Nova a se manter no ar, a continuar esta obra evangelizadora. Então, de todo jeito faz bem, até no dinheiro que você investe, é um bem que está acontecendo. E vai ajudar o projeto da M Almas também, né? loja.cançãonova.com. Obrigada por essa partilha já, Márcio. Obrigada também, né? Esse testemunho que a gente recebeu tão forte, tão maravilhoso, essa cura do tumor. Está aqui o Fabiano, esposo da Adriana Arides, que é um milagre, a gente falou, né? Eu quero dar um abraço no milagre hoje, né? Porque ele é. Muitos rezaram por ele, né? O Brasil inteiro rezou por ele. E ele venceu também, né, a luta contra o câncer de mama, né? E é importante os homens estarem atentos, né? Também a essa realidade. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um e pedindo que Deus visite você também de maneira particular hoje. Eu esqueci de falar no início, né? Mas acolho toda a equipe que está aqui também, os meus irmãos, né?
os cinegrafistas que estão ali no Twitter, a Gil, especialmente o Felipe, o Josué e também o Celso. Deus abençoe muito. E vamos para a frase do dia com o Padre Jonas Abib. Natal é o início da nossa salvação. E ele é o momento privilegiado para cada um de nós assumir pessoalmente a salvação que já aconteceu. Olha que frase linda! Natal é o início da nossa salvação. E ele é o momento privilegiado para cada um de nós assumir pessoalmente a salvação que já aconteceu. Toma posse da salvação, da vida nova que já aconteceu na sua vida. Jesus já nasceu para nos salvar. Jesus já morreu na cruz para pagar o preço da nossa salvação. E agora, através dessa canção, vamos nos entregar ao Senhor. Diante de tudo aquilo que nós ouvimos e nós já experimentamos do cuidado de Deus até agora, podemos dizer que cada um de nós, diante daquilo que nós vivemos ao longo desse ano, das dificuldades mesmo que tivemos, como no testemunho que nós ouvimos, no combate, muitas vezes, que nós vivemos para que a gente se mantivesse firme em Deus. Enquanto o Márcio lia ali o itinerário, eu pensava assim, né? Houve uma torcida do inferno para nós nos perdermos, mas muito maior foi a torcida do céu para que a gente se mantivesse, para que a gente chegasse até aqui. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui a graça de Deus nos sustentou, com dificuldades, com barreiras, com provações, mas a graça do Senhor nos fez chegar até aqui hoje. E é essa graça que nós precisamos. Por isso, é uma canção de muito tempo atrás, mas que eu quero relembrar com você. E para você que não conhece, só deixa a graça de Deus te alcançar mais uma vez. A salvação já chegou a nós. Vivamos isso com alegria. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Diante de tudo aquilo que você viveu ao longo desse ano, vá fazendo uma memória daqueles meses mais difíceis, daquelas situações que provaram a sua fé, mas que em todas elas você viu o cuidado, a graça de Deus sobre você. E vamos render graças ao Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. E mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante das nossas lutas e provações, Ele nos sustentou, nos segurou pela mão e nos fez chegar até aqui, pela sua graça. Fazendo memória ao longo desse ano de tudo aquilo que você viveu, você pode dizer aí dentro do seu coração: muito obrigada, Senhor. A sua graça me sustentou. A sua graça, Senhor, me fez chegar até aqui. Sozinha eu não conseguiria, mas a sua graça, a torcida do céu em meu favor, me fez chegar até aqui. Muito obrigada, Senhor. E canta de novo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom.
sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Nós queremos não somente ouvir, mas nós queremos fazer o que nós cantamos agora. Dar graças a Ti, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Salmo 118, versículos do 1 ao 14, assim nos diz a palavra de Deus. Celebrai o Senhor porque Ele é bom, pois eterno é o seu amor. Que Israel diga, eterno é o seu amor. Que a casa de Arão diga, eterno é o seu amor. Digam os que temem o Senhor, eterno é o seu amor. Na angústia, clamei ao Senhor. O Senhor ouviu-me e libertou-me. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode um homem contra mim? O Senhor está comigo, é meu auxílio. Vou desafiar meus inimigos. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar no ser humano. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar nos poderosos. Todos os povos me cercaram, mas no nome do Senhor os derrotei. Eles me rodearam e sitiaram, mas no nome do Senhor os derrotei. Rodearam-me como abelhas, arderam como fogo no espinheiro, mas no nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me com força para derrubar-me, mas o Senhor me socorreu. Minha força e meu canto é o Senhor. Ele foi a minha salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dizer este último versículo? Minha força e o meu canto é o Senhor. Pode repetir. Minha força e o meu canto é o Senhor. Ele foi a minha salvação. Ele foi a minha salvação. Meu querido, minha querida irmã, a sua força, seu canto de vitória é o Senhor. Só Deus é a sua salvação. Só Deus. Há momentos na vida da gente que só Deus é a resposta, que só Deus é o socorro, que só Deus é a salvação. Há momentos que é assim. Mas nesses momentos angustiantes, de tirar o fôlego, esses momentos em que nós olhamos para um lado, para o outro, sem ver a quem recorrer, sem encontrar alguém onde a gente possa se apoiar, onde nenhum tipo de poder humano pode ser resposta, saída, solução para o que nós estamos vivendo. Porque o que pode o ser humano contra uma doença incurável? O que pode o ser humano contra uma derrota te ajudar quando a sua derrota é absoluta? O que pode uma outra pessoa fazer por você
quando a crise é interna, quando a doença se estabeleceu dentro, quando a depressão é tão grande que ouvir a voz de alguém dói. Nesta hora, meu amigo, o único que pode por nós é o Senhor. Por isso que quem está com Deus, quem tem Deus, pode dizer: a minha força na fraqueza é o Senhor. O meu canto de vitória é o Senhor. Ele foi a minha salvação. Por que que Ele foi a minha salvação? Porque hoje, no momento presente, naquilo que eu estou enfrentando, eu preciso lembrar que no passado o Senhor foi para mim resposta e salvação quando ninguém mais foi. E se Ele não nos abandonou naquela hora, quanto mais agora que nós perseveramos entre trancos e barrancos, mas nós perseveramos. Em meio a muitas quedas, mas nós perseveramos. Carregando muitos pecados, mas nós perseveramos. Há muitos que desistiram, que ficaram pelo meio do caminho. Mas você não desistiu, você continua buscando a Deus. E eu sei que muitas vezes, até adormecido por anestesiado, amortecido por alguma situação de pecado, em que parece que você está amarrado, né? Não consegue se libertar, mas no seu coração você anseia, geme e chora, esperando o dia desta libertação. Você não desistiu. Você está buscando a Deus. Então, se no passado o Senhor foi por você, quanto mais agora. Se quando você estava perdido, se comportando como um inimigo de Deus, blasfemando, desaforado, repetindo o que muita gente em sua loucura diz por aí: para que Deus? Não acredito, não confio, a vida é o que a gente faz com ela, não é? Sou eu que tenho que cuidar de mim, eu sou o meu Salvador. Tem muita gente que com outras palavras acaba dizendo isso. Se nesta altura em que nós estávamos entre os que fazem assim, o Senhor se manifestou em nosso favor e nos resgatou, quanto mais agora que você está procurando caminhar com Ele. Então, sim, celebrai o Senhor porque Ele é bom, porque eterno é o seu amor. Que eu diga: Israel, eterno é o seu amor. O Senhor me libertou, porque eterno é o seu amor. E eu digo para você com toda a transparência e sinceridade: quando eu comecei a minha caminhada, eu via muitas coisas diferentes através dessa espiritualidade chamada renovação carismática católica. Muitas coisas que, na minha participação à Igreja Católica, tradicionalmente, eu não tinha visto. Então eu vi um florescer dos carismas, a beleza de um louvor em línguas. Como é bela a oração em línguas, como é libertador o louvor em línguas, como nos edifica orar em línguas. Mas quando eu comecei, eu não sabia o que era aquilo. Quantas vezes eu me encantei vendo o Senhor trazendo palavras de revelação poderosíssimas, poderosíssimas. Palavras de ciência e palavras de sabedoria que desmantelaram esquemas que levariam a pessoa a se matar. Eu vi isso, eu estava lá. Palavras de ciência que proclamadas trouxeram cura para as pessoas. Ninguém me contou, eu vi com os meus olhos. Sabe, em situações muito difíceis, em que as decisões eram delicadas e as consequências perigosas, você perceber que o dom do discernimento dos espíritos foi capaz de conduzir aquela pessoa ou aquele grupo, aquelas pessoas, aquela comunidade a um caminho de vitória certeiro, quando todos davam a circunstância por perdida.
O Senhor fez separar o joio do trigo, que era dele, a vontade dele, das fantasias da nossa mente, das tentações diabólicas, e nos manter no caminho seguro, certo, que lá na frente nos faria encontrar a saída. Eu vi todas essas coisas acontecerem. E era tão forte a experiência que eu vivi ali, que eu queria que todas as pessoas vivessem também. Então eu convidava os que eu conhecia para participarem do grupo de oração, em que eu estava participando também. Só que eu me preocupava, porque eu tinha o receio de que alguém participando e vendo as coisas que eu vi, se enchesse de questionamentos e viesse me perguntar e eu não estar preparado para responder. Então, sobretudo, eu comecei a estudar sobre a cura física, sobre cura interior. Como é que pode alguém lá na frente, conduzindo um momento de oração, orar por uma pessoa que tem câncer e dizer para esta pessoa que ela será curada? Como é que pode alguém, né, proclamar uma cura que é milagrosa? Sabe, eu sou testemunha de pessoa que foi curada de AIDS numa época que nem tinha o coquetel. Sabe, uma loucura, uma insanidade. Um sacerdote pegar um microfone e dizer: tem aqui uma pessoa que está com o vírus da AIDS. Você pegou esse vírus no meio de uma transfusão. Você não teve culpa. Você está entristecido, porque você estava fazendo bem, você estava doando sangue para ajudar alguém e você foi contaminado. E o Senhor está curando você. Cura de AIDS, incurável. E numa época em que nem o coquetel tinha. Sabe? Então eu queria saber o que era isso. Mas enquanto eu estudava para entender o que era o dom de cura, eu fui aprendendo muitas coisas sobre o dom de libertação. E a conhecer, não é, como orar por libertação. E eu me lembro que a primeira vez que apareceu uma pessoa que eu tive que orar por ela, eu não fui atrás, eu não pedi para fazer isso, eu não queria, mas alguns sabiam que eu estava sempre lendo, que eu estava sempre estudando, foram me buscar para eu orar por uma pessoa. Essa mulher não comia há dias, inexplicavelmente ela estava vivendo sem água. Os olhos dela não se abriam, e apesar de não abrir os olhos, ela enxergava. Foi uma coisa feia de se ver, estarrecedora. Mas estar ali e ver que o Senhor a libertou, porque eu vi o momento em que o Senhor a libertou. Eu te digo, naquelas situações graves, muito semelhante aos exorcismos que Jesus realizou. Situações como essa continuam acontecendo e Jesus continua libertando. O Senhor liberta o seu povo dessas questões espirituais, mas também de questões ligadas ao que é natural. Nós tivemos aqui, a Valdênia trouxe para nós, uma situação de um homem, Adriana, alcoólatra, inveterado, incorrigível. O homem estava entrando em coma alcoólico, ele estava completamente, estava morrendo. A família colocou esse homem dentro do carro, tocaram para o hospital. A situação dele era tão grave que achavam que ele não ia chegar lá. Alguém me pega aquela medalhinha com a oração do exorcismo, a medalha das duas cruzes, coloca sobre o peito desse homem, coloca sobre o pescoço, segura contra o peito dele e vai orando por este homem, ao ponto de ele chegar no hospital, não só em condições, mas sóbrio. Aí você ouve uma coisa dessa e diz: mentira. É o que o médico acaba tendo que concluir, não é possível que isso tenha acontecido. Só que, a partir daquele dia, nenhuma gota de álcool mais na boca,
Porque Jesus, invocado, se faz presente e liberta o seu povo. Nós temos um vereador que sempre nos acompanha aqui no Sorrindo para a Vida, e foi um testemunho que nos marcou muito, porque de modo semelhante ao que aconteceu com esse homem alcoólatra, esse vereador, ele saiu da condição de rua, ele era indigente na cidade dele. Ele vivia na rua, era um mendigo, mas Deus devolveu a ele toda a sua dignidade. E não só isso, o honrou com um cargo que representa um povo. Eu me lembro de uma namorada contando do seu namorado que estava com uma doença degenerativa em que os seus músculos parariam todos de funcionar. E o Senhor o libertou desta enfermidade. E nós poderíamos passar aqui a manhã inteira contando situações como essa. Lembro-me de um dia que eu estava em Gravatá, no Pernambuco, esse senhor, esse pai, eu digo senhor porque é casado, pai, mas ele era jovem ainda, levou o seu filhinho, assombrado, o menino não dormia de forma alguma no próprio quarto, porque alguma coisa o importunava, e não havia o que fizesse que esse menino dormisse no próprio quarto. Ali, pai, filho, nós que estávamos juntos para poder orar, estendemos as nossas mãos, obedecendo ao que nosso Senhor nos ensina. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas não é só cura, não, a libertação acontece. No outro dia, o pai liga, no outro dia, para dizer que o que nunca havia acontecido naquela noite aconteceu. A criança perdeu o medo, estava dormindo no quarto só, e quando foi perguntar para ele, o filho responde, porque Jesus tirou o medo de mim. Meus irmãos, nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos neste mundo. O Senhor participa de todas as nossas realidades, e se Ele nos permite estar em uma luta, é porque Ele quer que nós lutemos, e porque Ele sabe que Ele colocou em nós a força necessária para a gente vencer. Não entenda as suas lutas como abandono, como solidão, mas diga, o Senhor me libertou, aleluia. Glória a Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não foi o que nós cantamos? Jamais nos esqueçamos de quão bom é o Senhor. Em muitos momentos, o diabo vai se aproximar de você para poder te sugerir o contrário. Não foi à toa que eu li esse trechinho ali do livro Na Presença do Deus Vivo. Porque eu e você precisamos abrir os nossos olhos e entender que esse tentador implacável, mau, cruel, ele existe. Ele existe e não desiste de fazer de tudo para romper o seu relacionamento com Deus. Porque no seu relacionamento com Deus está a sua salvação. Foi até que a palavra, do Padre Jonas, Natal é o início da nossa salvação, e ele é um momento privilegiado para cada um de nós assumir pessoalmente a salvação que já aconteceu. Já aconteceu. Mas é eficaz para quem a assume pessoalmente. Você pode ter recebido uma herança inestimável, de valor incalculável, que você vai ficar na miséria se você não for lá e tomar posse da herança. Você precisa cumprir os trâmites legais, você precisa se apresentar com o advogado diante do cartório, você precisa assinar, você precisa fazer o inventário, você precisa fazer as coisas que são necessárias. Do contrário, será seu, mas será como se não fosse. Não vai servir de nada para você. Jesus deu a você tudo para a sua salvação, para a sua libertação nessa vida presente. Mas a salvação que entra agora e se estende para a vida eterna. Mas é necessário que se tome posse da salvação que Deus conquistou para nós. E sabe quem sabe disso? O diabo.
E por isso Ele intervém constantemente para nos fazer esquecer que Deus nos perdoou, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos ama, que o Senhor é bom para nós, que a sua misericórdia não é como a nossa, que dura segundos, que dura dias, que dura oportunidades. Às vezes a nossa misericórdia dura 7, 8, 10 erros que a outra pessoa cometeu. Tem cota de misericórdia para com o outro. Agora não, já perdoei demais, cansei de fazer papel de trouxa. A minha misericórdia sua é assim, mas não a de Deus. Deus não desistiu de você por causa dos seus muitos erros, e a misericórdia dele é eterna. Toma posse da misericórdia de Deus. Jamais se esqueça de quão bom é o Senhor. Ele nos fez, a Ele nós pertencemos. Não foi Satanás que te criou, foi Deus. Nenhum de nós é obra do maligno, nós somos obras de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E erra quem aí nessas teorias, essas teologias fracas, falidas, da predestinação, que diz por aí que Deus predestinou pessoas para o inferno. Não conheço nenhuma mãe que pariu um filho para o abate. Não conheço. Pode ser até que exista alguma aí, doente, perturbada, mas as mães que eu conheço, nenhuma pariu um filho para jogá-lo na rua, para destruí-lo, para matá-lo, para dar de comer aos animais. É horrível até a gente escutar uma coisa dessas, não é? Se a gente não atribui isso a uma mãe, e às vezes a uma mãe perversa, por que nós vamos atribuir a Deus misericordioso, Pai bondoso, que Ele tenha criado alguma pessoa para a perdição, para a destruição, para o inferno? Até quando a palavra diz que Judas era filho da perdição, porque se comportava como o filho daquele a quem ele seguiu as inspirações que o diabo sussurrou no coração dele. E Jesus não falou isso só de Judas, falou que quem faz as obras do diabo se torna filho dele. Mas não quer dizer que o diabo que fez aquela pessoa, Deus a fez, mas ela se afiliou a Satanás ouvindo as suas instruções, as suas inspirações. Que não seja assim com você, porque Deus não te descartou, Deus não te desprezou, o Senhor te fez e você pertence a Ele. Diga: eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, o Senhor me fez e a Ele eu pertenço. Então vamos celebrar a bondade de Deus por mais um dia. Gostei muito quando a Maria Renata dizia aqui para nós dos motivos gratuitos da alegria dela, porque assim, do mesmo jeito que de vez em quando a gente acorda com um oco aqui dentro, né, um vazio que a gente não sabe explicar, às vezes é cansaço, às vezes é uma tristeza enrostida, às vezes é uma ferida que não foi curada, não é? E a gente não provocou e acontece. Mas por vezes a gente acorda assim, transbordando de uma alegria inexplicável, porque a presença de Deus causa isso em nós. E ela foi dando ali as razões da sua alegria, acordar nesse dia sem ter feito nada para merecer isso, poder respirar, poder estar debaixo dessa luz maravilhosa que está aí nos foi dado de graça. Você ir ali fora, sabe, sentar embaixo de uma árvore como essa, ouvir os passarinhos, enquanto a brisa suave bate no seu corpo, de graça. De graça. Não tem nenhum espetáculo no mundo capaz de oferecer a você isso que está ali fora de graça. A bondade de Deus para nós é gratuita. Então vamos celebrar a bondade de Deus por mais esse dia. Não é? Não parar nas coisas tristes, não parar nas coisas feias, que também nos alcançam, que também nos acontecem. Você que teme a Deus,
Você que confia em Deus, você que diz, eu sou de Deus, proclame todos os dias que eterno é o seu amor, porque tem gente que precisa ouvir isso, tem gente que não sabe, por isso é tão importante existir uma canção nova, para proclamar todos os dias, de muitas maneiras diferentes, que eterno é o amor de Deus por nós, que eterna é a sua misericórdia. Isso é o que nós experimentamos nos dias de angústia, nos dias de aflição e de tristeza. É isso que nós experimentamos, quando nós estamos tomados pelo medo de errar. Você já esteve alguma vez diante de uma decisão que fazia você tremer até o último fio dos seus cabelos? Você já enfrentou alguma situação angustiante em que você estava sufocado de tanta aflição e tristeza? E de repente, naquela hora, o seu consolo e a sua libertação veio pela oração e pela presença de Deus? Não é o que está ensinando para nós a palavra do Senhor? Na angústia clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu-me e libertou-me. A hora da angústia é a hora do clamor. A hora da angústia não é a hora do desespero. A hora da angústia não é a hora de pensar em fazer loucura. A hora da angústia não é a hora de você pensar em matar ninguém. A hora da angústia não é a hora de você pensar em morrer. A hora da angústia não é a hora de você pensar em se matar. A hora da angústia não é a hora de você pensar em chutar todas as coisas importantes da sua vida para cima e sair perdido, vagando pelo mundo. A hora da angústia é a hora do quê? É a hora de clamar a Deus. É a hora de recorrer ao Senhor. Porque quando você clama ao Senhor na hora da angústia, e Deus está sempre perto do angustiado, do aflito e do oprimido. O dia que você tiver dúvida de onde está Deus, a Sagrada Escritura diz, Ele está no céu, mas Ele está também ao lado do fraco, do angustiado, do aflito, do oprimido. E se este for você, o Senhor estará ao seu lado. Mal você terminará a sua oração e o Senhor te ouvirá e te libertará. É o que diz aqui a palavra, o Senhor ouviu-me e libertou-me. Não é brincadeira, não é frase romântica, não é frase motivacional. É a verdade. O Senhor olhou para mim, o Senhor me escolheu, o Senhor está comigo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se você está com Deus e se Deus é por você, quem será contra você? Nesta manhã, neste dia e em todas as circunstâncias da vida, mas sobretudo naquelas mais difíceis, a gente precisa repetir, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nas boas também, Márcio? Nas boas também, porque quem só espera as difíceis para repetir, quando as difíceis chegam, não se lembra de dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós oramos em tempo de bonança, na bonança nós clamamos ao Senhor, porque nós nos acostumamos assim à intimidade de Deus. Então, quando chegam as horas difíceis, a palavra brota na nossa boca, porque o nosso coração está cheio da presença de Deus. Senhor, vem em meu auxílio, socorre-me sem demora. Aí se cumpre aquilo que está no versículo 6. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode um homem contra mim? Se o Senhor está com você, você não tem o que temer. O que pode contra você um ser humano? Ah, Márcio, mas às vezes a gente olha e as circunstâncias parecem que estão nos empurrando todos numa direção que a gente não quer. Pode ser que você não queira, mas se a vontade de Deus, a bondade de Deus preparou para você um lugar melhor, uma circunstância melhor. Se ouvindo o seu clamor por libertação,
O Senhor decidiu te livrar de todas as amarras que não só te seguravam, mas te sufocavam e te oprimiam. Porque a sua vontade não vai naquela direção. Você vai abdicar da libertação de Deus? Fique em paz, amigo. Fique em paz, não tenha medo. Porque a única coisa que você precisa fazer é assegurar a sua amizade com Deus. Assegure a sua amizade com Deus. E confie que todo o resto é resto e que tudo vai conspirar para o seu bem, porque tudo concorre para o bem daqueles que estão com Deus, daqueles que amam a Deus. O que pode contra você um ser humano? Um ser de carne e osso, que é um sopro, que hoje está vivo e amanhã não está, que hoje tem força e amanhã não tem, que hoje está saudável e amanhã está doente. Não tenha medo de pessoa, de circunstância, de situação. Tema antes a Deus, que pode nos libertar e nos salvar. Então, quando nós temos isso claro para nós, aí nós temos paciência, aí nós esperamos. De onde vem a paciência das pessoas que oram? A paciência das pessoas que oram brotam da confiança de que se Deus é por nós, nada pode contra nós. Aí a gente tem paciência, a gente espera, a gente confia, a gente se aquieta, a gente senta e assiste a vitória de Deus sobre todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias, porque Jesus Cristo é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Todas as situações foram sujeitas aos seus pés. Até Satanás é obrigado a obedecer quando Deus determina. Não é? A justiça de Deus permite ao diabo uma certa ação. Mas quando Deus determina, até o demônio tem que obedecer. Olha o Evangelho. Jesus não tinha duas palavras. Cala-te, dizia nosso Senhor ao diabo, e sai deste homem. E na mesma hora aquilo acontecia, porque tudo está sob o domínio de nosso Senhor. Põe a sua confiança em Deus. Então, paciente não é aquela pessoa ingênua, paciente não é aquela pessoa tola que não vê mal em lugar nenhum, não. A pessoa de Deus enxerga o mal, porque quem não enxerga o mal não pode discernir. Não tem como você ter discernimento e fazer discernimento se você confunde o que presta com o que não presta. O homem de Deus, a mulher de Deus, é exímio em detectar o mal. Então, o paciente não é o tolo, o distraído, que não vê mal em lugar nenhum, não. Paciente é quem não se deixa dominar pela tristeza, diante dos males que acontecem. Não se deixe dominar pela tristeza. Vai chegando essa época de Natal, vem muita coisa à tona dentro de nós, sentimentos afloram, saudades, angústias de encontros que às vezes você não quer ter. Vai vir fulano, vai vir Beltrano, meu Deus, todo Natal é aquele sacrifício, aquele suplício, e aí a mente trabalha e muitas coisas se reviram dentro de nós, não é? Deixa eu te dizer mais uma vez, paciente não é aquele que olha para o passado e diz, foi tudo perfeito, foi tudo bom, nada de mal aconteceu comigo, está tudo de bom tamanho. Mentira, para com essa brincadeira. Isso não é ser paciente. Isso é negar a realidade, isso é negação. E na negação não atua a nossa libertação, não. Paciente é aquele que, sabendo de tudo, não se deixa dominar pela tristeza, porque sabe em quem depositou sua confiança. Você tem Deus e Deus está com você. Põe as suas mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Nós não nos abatemos, porque o Senhor está conosco.
Esse é o motivo pelo qual os pesos desta vida não podem nos abater. Não é porque eles não são pesados, não, eles são pesados, mas o Senhor está conosco. Aquele que experimentou toda a solidão do mundo não nos deixará sozinhos. Jesus falou no momento de dor e de angústia: vem a hora em que vós me deixareis sozinho, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Quando todos abandonaram Jesus, Jesus ainda tinha o Pai. Entenda uma coisa: nosso Senhor morreu na cruz e ressuscitou para que o Pai dele fosse seu Pai. Você tem Deus por você. O Senhor está comigo. O Senhor é o meu auxílio. Eu posso enfrentar as minhas lutas. Posso enfrentar meus inimigos. Não é o que diz a palavra? Em nome do Senhor os derrotei. Vieram contra mim como um enxame, mas no nome do Senhor os derrotei. Queimaram a minha volta como mato seco, mas em nome do Senhor os derrotei. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no ser humano. Coloque diante de Deus agora as suas angústias, suas tristezas, suas frustrações, suas decepções, porque você confiou em gente que é frágil, em gente que é instável. O ser humano muda conforme a situação, mas Deus permanece para sempre. Deus vai onde os poderosos deste mundo não podem ir. Deus pode o que os poderosos deste mundo não podem. O Senhor nos socorre contra toda a opressão. Então abra os seus braços e diga: Senhor, é esta graça que eu preciso. A tua presença é junto de mim. Visita-me, Senhor, nesta manhã. Sim, ó Deus, vem depressa em meu auxílio. Socorre-me sem demora. O Senhor é o meu libertador. Se Deus me liberta, do que eu temerei? Porque terei medo dessa tristeza? Porque temerei o dia de amanhã? Porque temerei as ameaças de uma pessoa? Porque temerei as necessidades materiais? Porque temerei diante de um desemprego? Porque temerei diante desse diagnóstico? O Senhor pode mudar todas as coisas e pode me dar força para vencer, inclusive essa enfermidade. O Senhor sabe o que eu não sei, porque eu temerei. O Senhor ama os que eu amo, muito mais do que eu consigo amá-los. Se eu quero salvá-los, Deus quer muito mais, porque eu temerei. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós queremos publicar nesta manhã que o Senhor é bom e eterno é o seu amor. Nós queremos, Senhor, também pedir nesta manhã, Senhor, que o Senhor vá tirando dos nossos olhos tudo aquilo que nos deixou cegos para a Tua graça sobre nós ao longo desse ano, diante das provações. Quantos de nós, muitas vezes, perguntamos: por que eu? Por que essa situação? O Senhor me abandonou, o Senhor não me vê. Quantos de nós não vimos a graça de Deus sobre nós? Porque deixamos com que as situações fossem maiores do que a graça de Deus. Portanto, hoje, meu irmão e minha irmã, peça ao Senhor que abra os seus olhos, que caia tudo aquilo que tem feito você não enxergar a graça de Deus, que fez com que você talvez se rebelasse ao longo desse ano, que fez com que talvez você não visse a presença de Deus nas situações, mas Ele estava lá, porque eterno é o seu amor.
Como o Márcio dizia, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, não dura alguns minutos, algumas semanas, algumas horas, não. É eterna. E mesmo que você não tenha visto, o Senhor estava lá. Mesmo que você não tenha sentido, o Senhor estava lá. E diga para o Senhor hoje, se você não disse diante das situações, diga para o Senhor, obrigado, Senhor, pela tua fidelidade comigo. Mesmo naqueles momentos, Senhor, em que eu não te vi, hoje eu quero agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor incansável por mim. Porque a sua misericórdia, Senhor, dura para sempre. O teu amor é eterno por mim, Senhor. E hoje nós queremos te agradecer, te bendizer, Senhor, pela tua fidelidade e pela tua constância conosco. E canta mais uma vez isso, essa canção que é tão simples, tão pequena, mas que é tão profunda, de um coração que reconhece, em tudo, eu preciso dar graças a Deus, porque eterno é o seu amor por mim. Cante, reze com ela. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças, canta de novo isso. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Obrigada, Senhor. Nessa suavidade, Deus foi tocando muitos corações nessa manhã. E nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos. Obrigada, Jesus. Eu quero dar graças especialmente para uma pessoa que está acompanhando agora. Essa pessoa é muito famosa. Ela está dentro de um quarto de hotel. Sem querer, você sintonizou e acompanhou esse programa, Sorrindo para a Vida. E Deus foi falando com você de uma maneira como você nunca experimentou. Obrigada, Jesus. E você experimentou o amor, a bondade, a misericórdia de Deus na sua vida. E você se sentiu profundamente amado por Deus. Para você foi um momento de amorização, de cura profunda do seu coração. E Deus foi revelando também a você os planos que Ele tem para a sua vida. Toma posse a partir de hoje. E à medida que o Márcio foi falando dos testemunhos, daquilo que ele testemunhou de libertação na vida de muitas pessoas, teve pessoas que diziam, isso só acontece com os outros, mas não acontece comigo, não acontece na minha vida. Mas à medida que a palavra foi sendo proclamada, a pregação foi acontecendo, o amor de Deus tocou também profundamente o seu coração, meu irmão, minha irmã, e que você tome posse hoje também, e que você possa dizer, não é? É na minha fraqueza que Deus se faz forte. A gente começou o programa com essa frase hoje. É na minha fraqueza que Deus se faz forte. E Deus já está agindo, já está manifestando o poder dele na sua vida, porque assumir o amor de Deus por nós é a vitória que nós temos no dia de hoje. Assuma o amor de Deus na sua vida, meu irmão. E deixe esse amor curar profundamente as suas feridas, as suas dores, as suas não realizações até aqui, as suas frustrações. Deixa Deus curar profundamente. Deus realmente está curando, está restaurando, está amando muitas pessoas nesta manhã. E o nosso coração se alegra e nós louvamos e bendizemos mesmo a Deus.
E essa frase que o Márcio trouxe, não se deixe dominar pela tristeza. E quando nós tomamos posse do amor de Deus, só alegria reina no nosso coração. E essa alegria não significa que nós não temos problemas. Nós temos, mas nós reconhecemos que temos um Deus que é amor e que é infinitamente maior que todos os nossos problemas e dificuldades. Bendito sejais, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome nesta manhã. E depois disso, nós só queremos ouvir e acolher o testemunho, não é, Maria Renata? Muita gente participa. Ela deu sinal que o passarinho azul está ali atrás de novo. Já voou. Ele vem dar uma bicadinha ali na planta e voa, né? É isso que está acontecendo com você, com cada um de nós, através da TV Canção Nova. Nós não damos uma bicadinha na palavra de Deus e voamos, mas nós podemos nos alimentar, não só com uma bicadinha, mas desse banquete que é a palavra de Deus. Deus seja louvado. Obrigado por você partilhar com a gente. Um abraço para quem está no Instagram, muita gente participando, dizendo que está contribuindo, já enviou o seu Pix. Tem gente, Patrícia, que perguntou, que fez o Pix e apareceu lá, né? Rádio Canção Nova, se é isso mesmo. É isso. É isso mesmo, tá? Deus lhe pague. A Betânia, por exemplo, diz, muito obrigada pelo que vocês fazem diariamente na nossa vida. Minha vida se divide entre o antes e o depois da Canção Nova. Eu não sei como seria a minha vida sem a semente diária que vocês plantam no meu coração. E assim vai. Eu trago mais um testemunho rapidinho, porque a hora já vai, né? Enquanto eu vou lendo aqui, eu queria que o Márcio já fosse vendo isso aqui, que é muito interessante também. Se der tempo, a gente mostra, né? Diz assim o testemunho. Quero testemunhar a misericórdia de Deus, que nunca se cansa de nos esperar. A pessoa pediu para não ser identificada. Tá certo. Há uns 8 anos, dei início à minha conversão, uma mudança de vida e pensamentos. Há algum tempo, senti a necessidade de confessar novamente, confessar alguns pecados graves que havia cometido no tempo passado, que sabia que não tinha confessado totalmente arrependida, mas era mais por medo. E outros que não me lembrava se realmente havia confessado. E a dúvida, e se eu tiver esse empecilho no dia do meu julgamento, não alcançarei o céu. E esses dias, já um pouco mais madura na fé, me veio essa vontade, então pedi a Deus. Só que a vergonha tremenda de falar tudo novamente, e a padres que já me conhecia, essa nova mulher, mas que por dentro ainda guardava essas feridas que podres não me libertava. Aí, rezei pedindo a Deus a graça e a força para fazer uma confissão geral desses pecados mortais que não cometia mais, mas eu lembrava constantemente. Me programei para confessar na terça-feira, já que na segunda os padres estão descansando. Na segunda-feira adoeci. Na terça já fui para a UTI. E o medo de morrer, de me encontrar com Jesus, com esse peso na minha alma, me fez querer imediatamente ver um sacerdote. Hoje dá para rir, mas no dia foi um susto. Consegui um padre querido que foi até o hospital e lá me confessei todos esses pecados. Recebi a unção e no outro dia tive alta. Meus irmãos, Deus não se cansa de esperar por nós e permite o tempo difícil, porque daí Ele tira algo bom para a nossa alma. Precisei passar por isso para poder ficar totalmente limpa. Se isso não tivesse acontecido, talvez, não sei se me confessaria como havia planejado. Que bom que Deus é um Pai que corrige quem Ele ama. Hoje é inexplicável a alegria de estar liberta. Deixo um conselho, confessem-se. Jesus nos ama, nos chama, nos encaminha e prepara tudo para o nosso bem. Deus os abençoe. Está aí. Olha, e para quem tem dificuldade, eu queria, Márcio, viver essa experiência, mas eu não sei, eu tenho medo, eu tenho uma dificuldade, eu não sei como fazer, eu não sei se eu me confessei bem das outras vezes. Olha aqui, ó, na presença do Deus vivo, vai ajudar muito você. Pensa num livro que vai pegar você pela mão e vai te conduzir nessas angústias que você muitas vezes enfrenta, para a sua paz e para a sua alegria. Fácil de ler, claro, objetivo, mas um conteúdo seguro que vai te ajudar muito.
E aí eu aproveito para agradecer aqui a Neide. Gente, olha o que a Neide fez. Olha o que é o presente de Natal que ela vai estar oferecendo para a sua família nesses dias. Maravilhoso, querida. Eu acho que não poderia ser um presente melhor. E não é porque eu escrevi o livro, não. É porque o que está ali tem poder de salvar as pessoas e de melhorar muito a vida deles. Às vezes um presente que a gente ganha não serve ali naquela hora, não é? Uma camiseta a gente usa até gastar, mas as coisas de Deus que entram em nós permanecem conosco para sempre. Então, Neide, Deus te abençoe, querida. Renata, Essas muito são obrigado. algumas iniciativas, né, para ajudar também o projeto da M Almas. E hoje nós estamos com 72%, graças a Deus, do projeto. Olha que legal, subimos 7% de ontem para hoje. Bom Isso é uma salto, hein? alegria para Graças a nós. Deus. Obrigada a você que tem ajudado. Faltam aí 28%. Temos apenas 5 dias úteis, família Canção Nova. Ou seja, 5,6% ao dia, que é uma meta alta, mas nos unindo, nós falamos aqui no início do programa, não é? Você pode nos ajudar, resumidamente, para o número de sócios total que a gente tem adultos, se cada um, além da contribuição normal, contribuir com mais R$ 25,00, nós alcançamos os 100% neste mês de dezembro, e a meta é essa, né? 100% pela evangelização. Quero falar rapidamente aqui da caneca, gente, caneca de Nossa Senhora das Graças, lançamento. Olha que linda, olha a delicadeza, não é? Tá linda mesmo, até eu quero um café. Capricho, Eu também gente. queria um café. E atrás, tá aqui o café, ó. Tá aqui. Em alto em alto relevo, né? Gente, Atrás coisa dela, linda. olha, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Gente, ó, deixa eu virar aqui mais um pouquinho. E olha atrás a oração, que delicadeza, gente. Em Olha, alto charme. relevo, né, Patrícia? linda. Tá um charme. Tá um charme. Dá para você tomar o café, o chá. Tá bem aquela caneca de fazenda, aquelas Não xícaras é? de fazenda, não tá? Linda, linda. Gente, vai lá no site loja.cançãonova.com. Eu vou aproveitar e servir aqui, Adriana. Ah, obrigada, Patrícia. Estou ansiosa por esse Um café. cafezinho aqui, ó. Ela vai estrear a caneca Já vou dela. passar ali no Davi e pegar o meu. A minha- sua caneca, né? De Nossa xícara Senhora de das Nossa Graças, Senhora. medalha das duas cruzes. Vou passar Família, assim a gente vai agradecendo você, você que tem nos ajudado, você que vai ajudar hoje. Divulguem nos seus grupos de WhatsApp também o que Deus faz na sua vida através da Canção Nova e coloca lá a chave do Pix, né? E também aí, olha, já pega daqui a pouquinho o link do YouTube desse programa de hoje, compartilha com as pessoas, para que elas sejam tocadas também pela graça e a misericórdia de Deus. Combinado assim, né? Vamos chegar aos 100%? Segundo o sapo, 101% nesse mês de dezembro. Renata, muito obrigada por sua presença. Obrigada, Patrícia. Família, obrigada. Um Feliz Natal desde já. E vamos juntos, contamos com a sua contribuição. Deus lhe pague. Márcio, foi muito bom ter você aqui. Oh, hoje. muito Obrigada. obrigado, Patrícia. E olha, eu sei que muita gente está confirmando o que você disse, porque quando a gente faz uma experiência de Deus, nós queremos oferecer tudo para o Senhor. Nós queremos que a nossa vida e tudo que nós temos esteja à disposição dEle. Tenho certeza que tem muita gente aí dizendo, eu também vou ajudar, eu também quero, diante das experiências que eu tenho feito, das graças que eu tenho recebido, vou ajudar a Canção Nova. pix.doação@cançãonova.com. Vamos em direção aos 100%, porque o fim do ano está chegando, falta poucos dias. Com muita esperança, porque o Senhor é bom, né, Adriana? O Senhor é bom. Foi muito bom ter você aqui hoje. Foi um Obrigada. presente de Natal para nós, viu? Obrigada, Patrícia. Obrigada a toda a bancada. E você que sentiu a misericórdia de Deus através da Canção Nova, ajude. Vamos chegar aos 100%. Com alegria. Muito obrigada, viu? Até Se amanhã. Deus quiser. Um ótimo Amanhã dia, tamo uma aqui. ótima terça-feira para você. Cantando. Vamos juntos. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor.